Olá pessoal, bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Eu geralmente não coloco a data nos nossos vídeos, mas hoje eu vou colocar. Esse vídeo está sendo gravado no dia 24 de setembro, tá? Numa manhã bonita de 24 de setembro aqui em Belém, considerado verão amazônico. E por que eu resolvi falar do dia? Porque há uma semana mais ou menos, o Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, resolveu diminuir a taxa Selic para 5,5%, a taxa básica de inflação. Isso para o país é muito bom, tá? Para quem vive de renda, o chamado rentista, que investe dinheiro em renda fixa, poupança, CDB, Tesouro Direto, isso é muito ruim, porque vai render muito pouco. Mas de um modo geral, para o nosso país isso é muito bom, melhora muito a confiança do país, diminui o risco do país e entra capital e o comércio, de um modo geral, o mercado melhora muito. Então a gente vai falar hoje sobre a importância do acúmulo de patrimônio para você ter uma renda passiva. E é isso que a gente vai conversar hoje. Clica aí no canal, dá a curtida, vai lá no Instagram, dá uma olhadinha no nossa biografia, tem todos os nossos vídeos. Se quiser baixar também o nosso e-book sobre investimento em bolsa de valor de maneira bem tranquila, tá tudo lá. Segue a gente aí na rede social. Roda aí a vinheta, pessoal. Então vamos lá, por que acumular patrimônio? Tá? O patrimônio ativo, existe dois tipos de patrimônio, o patrimônio passivo e o patrimônio ativo. O patrimônio ativo é tudo aquilo que te rende dinheiro, patrimônio passivo é tudo aquilo que consome dinheiro. Independente se lhe dá prazer, ele é passivo, ele gasta dinheiro. Por exemplo, a sua casa própria é um passivo, a sua roupa, o seu carro, tudo que gasta dinheiro é passivo, tá? E tudo que produz dinheiro é um ativo. Por exemplo, o carro que é usado como Uber, como táxi, isso é um ativo. Uma casa alugada é um ativo. Então o ideal é que você tenha ativo muito mais do que passivo. Eu não vou dizer que você não vai ter passivo, mas tente diminuir o máximo. E qual a importância do acúmulo de patrimônio? É justamente você ter uma renda extra, uma renda passiva. Veja só, é diferente. Patrimônio ativo gera renda. Patrimônio passivo gera despesa. Renda passiva, diferente de patrimônio. Renda passiva é aquela renda que você ganha sem ter que realizar nenhuma atividade, sem ter que ser ativo. Você vai estar dormindo, você vai estar na praia, você vai estar vendo televisão e você vai estar passivamente ganhando. Então, patrimônio ativo gera renda passiva. O importante é isso que a gente vai falar hoje. Basicamente, quais são os patrimônios ativos? Imóveis alugados, tá? Fundos imobiliários, a gente vai falar um pouquinho de cada um, e ações de boas empresas. Antes da gente começar a falar especificamente de ativo, vamos falar um pouquinho dos seus passivos, que a gente às vezes tem muito. Por exemplo, por que às vezes ter dois carros se você pode ter só um? Eu vou dar um exemplo. Sou eu e a minha esposa. Uma vez a gente pensou em comprar um outro carro. Mas eu pensei, para quê? Eu sou médico, meu carro passa quase o dia todo no hospital. Então a gente reveza. Às vezes ela vai me deixar no hospital, às vezes eu pego Uber, pego táxi. Então sai muito mais barato do que ter dois carros. Dois carros vai te dar despesa. Primeiro a compra do veículo, depois despesa, imposto, combustível, estacionamento. Então sai muito mais barato ter só um. Ter nenhum seria mais barato, mas a gente tem dois bebês, então a gente precisa de um carro, como eu estou dizendo. Não é que você não vá ter passivo, se você precisar tem que ter, mas também não exagerar. Outra coisa, eu vejo tem colegas, tem pessoas que têm casa em balneário, em dois balneários diferentes. Tudo bem, mas será que não seria, às vezes vai uma, duas vezes no ano, será que não seria melhor vender essa casa e quando tivesse que ir para esse balneário ficaria num hotel bom, um hotel de luxo, sem ter preocupação com caseiro, com despesa, com limpeza, com nada disso? Será que essa pessoa não teria muito mais prazer do que ter uma casa na praia? Toda vez que vai na praia vai ter problema, tem que trocar isso, a bomba queimou, o forro caiu. Então é isso que a gente tem que começar a pensar, enxugar mais os passivos. O acúmulo de patrimônio não é nada fácil, não vou dizer que é fácil, não é. Você tem que ter uma disciplina militar, leva muito tempo. No início você acha que nunca vai chegar, porque a renda no início é muito pouca,
Por exemplo, você vai comprar ações de uma empresa, que é a forma mais barata, fundo imobiliário, que você vai comprando. Nos primeiros 4 anos, você não vai ver quase nada cair na sua conta, se você for colocando devagarzinho. Então a maioria das pessoas desiste no caminho. O brasileiro, ele quer a coisa muito rápido, não adianta, é nosso. O brasileiro é imediatista, diferente do americano, do europeu, o brasileiro é tudo para ontem. Então a maioria das pessoas desistem, isso é a pior coisa que vai acontecer. Tá? Você tem que ter a disciplina de guardar dinheiro, como você teve de estudar, de fazer a sua faculdade. Você esperou um tempão, 5, 6 anos, fez mestrado, doutorado às vezes, para começar a ganhar dinheiro. Então a disciplina de acumular patrimônio é igualzinho de acumular conhecimento. Você levou a vida toda para saber o que você sabe hoje. Então vai devagar, seguro, vai deixando, vai esquecendo, vai acumulando, vai deixando, mas nunca vá parar. Esse é o grande segredo. Vamos falar um pouquinho de cada um. Imóveis, fundo imobiliário e ações de empresa. Mas de maneira bem simples, não vai ser nada chato, nada técnico, não. Imóveis. Imóveis tem uma grande vantagem, é a segurança. Tá? Eu sempre brinco, no Brasil nem terremoto tem para derrubar um imóvel que você tem. Então, rende, seguro, vantagem, você pode usar o seu imóvel, você quer morar nele. Você pode dar o seu imóvel como segurança para o empréstimo. Essa é a grande vantagem do imóvel. Desvantagem do imóvel é o valor. Tá? Comprar um apartamentozinho já é R$300. E o rendimento em relação ao valor é muito pequeno. Um apartamento, eu vou dizer a realidade de Belém, um apartamento de R$300 mil, você aluga por R$100, por R$1.000. Então você tira muito pouco. Então qual foi a estratégia que eu, Alberto, usei? Eu comprei um terreno, claro, numa região mais periférica, barato, isso há 11 anos. Comprei esse terreno, era um matagal, vou botar foto de como ele era. Tá? Então era um matagal, esse terreno, meu pai até falou, meu filho, você deve estar doido quando comprou esse terreno. Região que alagava, uma região de Belém. Em Belém tem muita região alagada. Limpei esse terreno, fiz a fundação, levantei um prédio de 3 andares. Hoje esse prédio me rende quase 1/3 da minha renda. Tá? Contando a renda ativa com a passiva, ele já é quase 1/3. Então qual foi o grande macete, grande insight que eu tive? Faça pequenos imóveis que você consegue um aluguel alto em relação ao que gastou. O pessoal chama kitnet, na verdade não é kitnet, são apartamentos de 1 quarto e apartamentos de 2 quartos que eu fiz. Então eu consigo um lastro bem maior do que eu investi. Gastei dinheiro? Gastei. Todo o meu trabalho de quase 10 anos trabalhando foi nesse prédio. Mas valeu muito a pena. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas eu passo isso, o corretor cuida. Renda passiva ativa, que eu falei, só fazendo um adendo aqui, que não dá trabalho, quer dizer que não dá da sua profissão, não é que não dê muito trabalho, mas dá um pouquinho, tá? Mesmo que você vá comprar ação de empresa, fundo imobiliário, aluguel, você vai ter que ter um tempinho para cuidar disso, tá, pessoal? Então ele dá um pouquinho assim de trabalho, não é 0% de trabalho. Tudo que você vai ter que cuidar, zelar até uma planta. Essa planta aqui, você vai ter um cuidado com ela, tá? Mas não é que você precise gastar o seu dia todo fazendo isso. Então, voltando ao assunto do imóvel, o grande lance é você comprar imóveis mais baratos, que tem um aluguel muito rápido. Evite apartamento grande de 3, 4 quartos, que você vai gastar muito dinheiro com isso e você vai pegar um aluguel muito baixo. Outra coisa que deve evitar com acúmulo de patrimônio é rodar patrimônio, ficar vendendo, comprando, vendendo e comprando. Isso só enriquece dois players do mercado, o governo e o atravessador. Você não vai enriquecer com isso. Então, comprou, fique com o seu imóvel. É o que lá na Bolsa de Valor a gente chama de buy and hold. Compre e fique e cuide dele, tá? Então, na verdade, acúmulo de patrimônio, na verdade, nada mais é do que um buy and hold que a gente usa na Bolsa de Valor, que a gente vai falar daqui a pouco. Já até falei no vídeo anterior. Então, não rode patrimônio, a não ser que esse patrimônio esteja perdendo valor, esteja lhe dando prejuízo, ou se for para você trocar por mais patrimônio que vale render muito mais dinheiro. Eu tenho um apartamento de 600 mil, o aluguel está muito barato, eu posso comprar 3 apartamentos de 200 mil e pegar um aluguel um pouco melhor. Nesse caso vale a pena, mas só vender por vender
não faça isso. Comprou, fique, não troque, que vai ter prejuízo certo. Outra grande vantagem de fazer o investimento em imóveis como eu fiz, comprei o apartamento, fiz o prédio, são 23 apartamentos, é o risco, você diminui o risco de vacância. O que é vacância? É ficar sem alugar. Então, quando você tem um imóvel só, você trabalha no sistema binário. Ou está 100% alugado, ou 0%. Ou está ganhando, ou nada. Você tendo vários, você diminui isso. Então, de 23, às vezes tem 21 alugado, os 23 alugado, cai para 19. Então, sempre você tem um número de apartamentos bem alugado. Você zera o risco de vacância 0%. Então, essa é a vantagem de você ter vários. Evite ter só um. Então, eu aconselho o quê? Dá trabalho no início? Dá. Compre o terreno e construa. Construção dá trabalho? Dá também. Para mim é um prazer que eu até gosto. Eu sou um engenheiro frustrado, digamos assim. Sou médico, mas tenho um pé lá na engenharia. Eu gosto muito disso. Então, dá trabalho no início, mas como eu falei, você vai colher depois esses frutos. Pegando o gancho de imóveis, nós temos o que a gente chama de fundo imobiliário. Isso é uma modalidade nova no Brasil, deve ter, eu creio, uns 10 anos mais ou menos. Fundo imobiliário é o seguinte, imagina que aquele prédio ali, comercial ali atrás, eu não tenho como comprar esse prédio aí. Eu não tenho. Ele é milhões de dólares, de reais, milhões, tá? Então não tem como eu comprar. Mas digamos que a gente faça um fundo. O fundo é uma união de pessoas, tá? De 1000 pessoas. Juntou eu, você, o colega, 1000 pessoas. Pegou o que a gente tem e comprou aquele prédio ali. Compramos. É nosso, dos 1000. Todos têm uma cota desse prédio. Nós formamos o que a gente chama de condomínio fechado, tá, pessoal? Isso é condomínio fechado. Condomínio fechado não é um conjunto de casa cercado, não. Eu pensei que fosse isso, um prédio, não. Isso é condomínio fechado, cotas de um investimento. A gente pegou isso aí e vai alugar as salas para os profissionais, dentista, advogado, engenheiro, tudinho. O dinheiro que a gente ganha desse aluguel é dividido para 1000. Isso que é o fundo imobiliário. Seria a gente comprar em conjunto, seria o que a gente chamava antigamente de uma caixinha. Vou fazer uma caixinha para comprar. Aí digamos que eu não queira mais participar disso. Eu vendo para uma outra pessoa, mas continua sendo 1000 cotas. Não vai diminuir. Então você vai sempre ganhar a mesma coisa, a não ser que diminua o número de aluguel, tá? 100 salas. Então, as 100 alugadas ganham uma coisa, 90 alugadas vai ganhar menos. Então, ocorre uma variaçãozinha de aluguel mesmo, do exemplo que eu dei ainda agora do prédio, que se tiver 23 apartamentos, eu ganho mais do que se tiver 20, né? Isso é óbvio. Então, isso é um fundo imobiliário. É um novo tipo de investimento muito bom, tá? Muito seguro, regulado pela Comissão de Valor Imobiliário, administrado e gerido por grandes empresas. Tem uns que não são tão bons, é o mesmo macete de quando você vai alugar ou comprar uma casa, tem que estudar direitinho, ver quem é quem. Isso tem, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas então isso é um fundo imobiliário. Essas cotas, porque eu digo que sempre vão ficar iguais, porque se essas cotas forem diminuindo de 1000 para 1.500, 2.000, você ganharia menos. Então por isso que é uma instituição condominial fechada. É só aquele número de cotas, e aquelas cotas podem ser negociadas por outras pessoas, mas sempre com aquele número de cotas. Aí digamos que eu tenho uma cota, 10 colegas não querem mais, eu compro deles, mas lembre-se, vai ficar sempre o número de 1000. Só que eu que tinha uma, vou ter 10. Então na hora de dividir o bolo, eu vou ganhar 10 vezes mais do que os outros. Então quanto mais cotas de fundo imobiliário você tiver, melhor. Existe uma divisão de fundo imobiliário, como eu digo, se eu vou fazer uma aula sobre isso, mas existe o fundo imobiliário que a gente chama fundo de tijolo, que são prédios mesmo, é isso aí, você te compra. Fundo imobiliário de shopping, shopping Higienópolis, shopping ABC, você compra, então é muito bom fundo imobiliário de shopping, de hospital. Fundo de papel, que a gente chama, fundo de papel você compra papéis que vão ser investidos no ramo imobiliário, LCA, LCI, letra hipotecária e tal. Fundo de fundo, que são fundos que compram a cota desses fundos, e assim vai. Então, aqui é só para dar uma pincelada, mas a gente vai depois falar de cada um deles.
E qual é a vantagem, grande vantagem do fundo imobiliário? Não é preciso você ter muito dinheiro. Tem fundo imobiliário com R$10 você compra uma cota. Tem fundo imobiliário com R$100 você compra uma cota. Às vezes esses fundos geram 10%, 11% ao ano. Taxa Selic, eu falei no início, está 5,5%. Então, entre comprar um tesouro direto que você vai receber 5,5% ao ano, ainda descontar 15% de imposto de renda, compra o fundo imobiliário que vai te render 7 a 10%. E um grande macete aqui, pessoal, fundo imobiliário não incide imposto de renda. Lembra que eu falei em vídeos anteriores, qualquer investimento em imóveis e agrícola não desconta imposto de renda. Esse é o grande macete. LCA, LCI, letra hipotecária, fundo imobiliário, aluguel paga, tá? Então essa é uma desvantagem, eu esqueci de falar lá na frente, do aluguel. Aluguel paga imposto de renda, 15%. Então o fundo imobiliário, ele não paga. Então essa é a grande vantagem do fundo imobiliário. Você comprar um terreno e fazer um prédio gasta muito. Talvez hoje seja melhor investir em fundo imobiliário do que em imóvel físico mesmo. O ideal é diversificar, mas se você não tem como comprar um imóvel físico, fundo imobiliário. Você vai comprando uma cota, digamos R$100, compra uma cota esse mês que vem, e assim vai fazer. Ah, peguei um FGTS, R$4.000. Pô, compra lá R$4.000 em cotas de fundo. E você, cada cota que vai comprando, vai ganhando mais dinheiro. E uma grande vantagem, tá, pessoal? É todo mês, cai todo mês o dinheiro. Como se um motorzinho, ó, é um aluguel. É um aluguel, todo mês vai cair lá. No início cai 70 centavos, e aí isso vai aumentando. Então é isso que eu digo, o fundo imobiliário ele é muito bom para quem está iniciando investimento, que você já começa a ver retorno. A bolsa de valor você não vê esse retorno no início. O dividendo de uma empresa, às vezes ela dá uma vez ou duas no ano, então você demora a ver isso aí. Então, você está começando agora, começa com o fundo imobiliário, que é seguro, é barato, não tem aquele estresse de sobe de bolsa, cai de bolsa, não vai ter isso. É muito bom, não tem imposto de renda, com pouco dinheiro, você vai acumulando tijolinho por tijolinho, como se fosse comprando. Então, fundo imobiliário é excelente. Desvantagem do fundo imobiliário que está no livro, é mais didático, mas eu nem... É bom falar. Você não pode usar o fundo. Você comprou uma cota daqui, você não pode pegar uma sala lá para usar. Não, lembra que é de todo mundo isso aí. Né? É como você comprar a cota de um clube, um parque temático. Você compra, mas você não pode fazer tudo o que quer naquele parque. Você usa, mas não pode fazer o que. Aqui também tem restrição. Você não pode dar isso como garantia. Ah, eu vou pedir um empréstimo na Caixa, eu vou dar o fundo imobiliário. Não existe isso. É um bem que não pode ser dado como garantia, como penhora, esqueça aí. Mas isso não vem ao caso, né? Então, não chega a ser uma grande desvantagem. Gente, no início, mesmo no fundo imobiliário, que eu volto a falar aqui, é muito pouco que vai caindo. E o fundo imobiliário, quando você for escolher, ele tem igual empresa, aquilo de DY, que é o Dividend Yield, que é quanto você vai receber, você investiu e tal. Então, às vezes, lá tem 6%, 7%. A pessoa, poxa, mas é tão pouco. Mas compara com o Tesouro, com o CDI, que vai dar menos que 5,5%, que além de você pagar algumas taxas, você ainda paga imposto. Volto a bater na tecla, taxa Selic, fim de setembro de 2019, está em 5,5%, e até dezembro o Copom quer botar para 5%. Isso é ótimo para o país, mas é péssimo para quem é rentista. Rentista é o pessoal que vivia da rendazinha lá. Taxa Selic antigamente era 14%. Então por que eu ia correr risco se eu recebo 14%? Tudo era um ganho irreal isso aí, porque você ganhava e a inflação comia depois. Então, taxa Selic baixa é igual a um país estável. Estados Unidos, o equivalente ao Selic deles é 0,25%, para você ter uma ideia. Então a gente um dia vai chegar junto a eles lá. E vamos lá para nossa terceira modalidade de renda passiva. Seria investir em ações de boas empresas. Vantagem, com pouco dinheiro você começa a comprar ações de boas empresas, tá? Você vai, igual ao fundo imobiliário, você vai acumulando. Desvantagem é que você tem que ter um pouco de conhecimento sobre o mercado imobiliário, tem que ter um pouco de sangue frio, que existe volatilidade, bolsa sobe, bolsa desce.
Não vá colocar o dinheiro só em ações, tá? O mercado é muito instável, por isso que é bom você diversificar nessas modalidades que eu falei antes. Eu hoje nem indicaria mais renda fixa, eu botaria o fundo imobiliário como uma, entre aspas, renda fixa. Fundo imobiliário só não é considerado renda fixa porque ele não é indexado a nada, tá? Mas ele é quase como se fosse uma renda fixa. Mas como não tem um indexador, uma IPCA, IGPM, essas coisas, Selic, ele é variável. Então seria uma renda variável fixa, se existisse esse termo. Então vamos lá para ações. O problema das ações é que você tem que ter um pouco de sangue frio, tem que saber um pouco o funcionamento do mercado. À medida que você vai conhecendo, né, esse medo vai passando. É como dirigir um carro, à medida que você vai aprendendo mais, você diminui mais o medo de dirigir carro. No início você dirigia com muito medo, então ações tem que ter um pouquinho desse conhecimento. Vantagem, pessoal, é a sua renda sem precisar trabalhar. Hoje em dia, com a diminuição da taxa Selic, as empresas vão se valorizar. Empresas tanto de capital aberto quanto capital fechado. Por quê? Com a diminuição da taxa de juros, o que precifica uma empresa é o que a gente chama valor futuro descontado. É o lucro dela no futuro descontado da inflação. Digamos, vamos pegar um horizonte de 5 anos. Como a inflação diminui, a taxa de juros diminui, o lucro dessa empresa aumenta. Então o valor presente dela também aumenta. Então as empresas que estão listadas na Bolsa, o valor delas vai aumentar. Então uma ação que você compra por um valor X, hoje, daqui a um ano, vai com certeza a empresa, mantendo todos os seus fundamentos, vai estar mais caro. Então o ideal é você comprar a empresa hoje, porque elas vão ficar caras. Então essas empresas vão se valorizar, vai entrar capital, o risco do país diminuiu, tá? Se tornou um país mais seguro para investir, então vai entrar capital estrangeiro. Então o ideal é comprar empresas agora, com bons fundamentos, para receber dinheiro dessas empresas. E aí, como eu falei anteriormente, está lá no nosso e-book também, baixa lá no Instagram, tá lá tudinho, como é que você ganha dinheiro dessa empresa. Valorização do próprio ativo, comprou hoje barato, ela vai estar cara. Vi a Magazine Luiza há 6 anos, era um valor, foi 200 e pouco, até fizeram um desdobramento para a pessoa poder comprar. Então valorizou uma coisa astronômica essa empresa. Porto Seguro, Banco Itaú, 10º maior banco do mundo. Então você ganha na valorização do ativo, ganha nos proventos, que é o juro sobre capital próprio, e os dividendos. E ainda pode também alavancar com o mercado de derivativos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai, em outra aula, a gente vai conversar sobre derivativo, principalmente o mercado de opções, que serve para você alavancar o seu ganho. Uma coisa mais complexa, mas aprendendo é muito bom, viu? Vamos lá, pessoal. Então, construir patrimônio carece tempo, carece disciplina, carece muito autoconfiança, tá? No início é irrisório, mas com o tempo esse montante vai aumentando. Lembre-se, formiguinha, ela vai colocando terra, até que ela forma, o cupim, tudo é muito lento. Construir um prédio desse, tudo é muito lento, é tijolinho, não parece que isso nunca vai acabar, mas uma hora acaba assim, uma hora você chega ao seu objetivo, basta ter disciplina e força de vontade. Outra consideração, já falei anterior, taxa de juro baixo, se Deus quiser vai baixar mais ainda, no nosso país melhorar. Não confie mais em renda fixa. Tesouro, CDB, LCA, essas coisas não rende mais quase nada, tá, pessoal? Eu não indicaria mais, só como uma reserva de segurança, mas não como investimento. Isso não é investimento, é só uma reserva. É quase que guardar o dinheiro em casa, vai chegar quase igual a isso. Então comece a usar, comece a pensar numa previdência, uma previdência que você está fazendo, não aquela previdência PGBL, VGBL, aquela coisa que tem em banco. Aquilo rende a mesma coisa que essas rendas ainda, pior ainda, que paga mais coisa ainda. Então construa a sua aposentadoria. Não confie na do governo, muito menos nessa privada. Você tem capacidade de construir a sua aposentadoria, você construiu a sua profissão, você construiu a sua família. Não vai conseguir fazer uma aposentadoria que talvez seja mais fácil? Você consegue sim. E para isso você vai ter que ousar e correr um pouco de risco. Sem correr risco, a vida não tem nem grandes emoções, né? Tem que correr um pouquinho. Então, invista, ouse, estude.
para você chegar no seu objetivo. Você construindo patrimônio, você constrói riqueza. Você construindo riqueza para você, você vai ter uma vida confortável para você, para a sua família. E o que é melhor, você vai poder ajudar as outras pessoas, você vai poder ajudar instituições de caridade. E assim você vai construir um país melhor, um país mais justo, um país melhor para se viver. É assim que se muda o país, é com inteligência. Mude o seu país, se você for traduzir esse vídeo, mude o seu país com inteligência e não com ignorância. Com ignorância você só vai ser massa de manobra. Um abraço, pessoal, e até a próxima transmissão.